Olá, alunos do nono ano. Em nossa aula de hoje, nós iremos estudar um breve histórico, um pouco da história da arte, só que voltado para a música experimental. Vejamos aqui. Música experimental é uma modalidade musical que abrange diferentes maneiras de se fazer e pensar música e que surgiu na primeira metade do século XX e rompeu com as concepções tradicionais que se tinha a respeito dos modos como uma música deveria ser produzida, executada e apreciada. Uma dessas rupturas foi o uso dos ruídos na música. Então, esse é o conceito de música experimental. Então, vejamos aqui, ó. As músicas experimentais são tocadas com instrumentos musicais convencionais, de maneira inovadora e também com instrumento pouco conhecido ou modificado. Seu efeito sonoro é bem diferente do que se considera normal em música. Na imagem anterior, onde nós vimos aqui o conceito, nós podemos ver assim, ó, tem atrás, na nossa imagem aqui, nós temos várias imagens, temos de bateria, disco, entre outros. E podemos perceber o seguinte, que eles têm assim uma certa substância, dentro, que isso altera de forma significativa a sonoridade, certo? Aqui nós podemos observar nessa imagem aqui do lado também um piano, certo? E esse piano tem talheres, talheres, garfo, mais conhecido, certo? Para quê? Para que venha alterar o som e ter um efeito sonoro, certo? Diferente, um efeito sonoro modificado, certo? Que pode, assim, vamos dizer, ser bem favorável, bem agradável. Além disso, as músicas experimentais, muitas vezes elas chegam até a misturar gêneros musicais, certo? Podendo fazer combinações, certo? De música de concerto e música eletrônica. Além, certo? Essas músicas eletrônicas são aquelas que usam recursos digitais tecnológicos, como nós conhecemos hoje, Tem várias músicas eletrônicas. Então, alguns músicos que se destacaram nessa inovação musical, certo? Foi John Cage, um caso que nós estudamos anteriormente. Ele pegava, vemos aí ele com o piano, ele fazia alteração na melodia, na questão do ritmo, do som que iria sair aí das cordas do piano. Ele usava parafuso, entre outros. Ó, em 1938 fundou uma orquestra de percussão. Data dessa época a criação do piano preparado, instrumento inventado por ele a partir de um piano convencional e que ele inseriu objetos como parafuso, borrachas, porcas, pedaços de madeira, entre outros, transformando assim o timbre original do instrumento, certo? Então, ele lançou mão desse. Ele pegou esse piano e fez essas alterações. Ele, colocando esses objetos, ele alterou, certo? O timbre original do piano. Outro que se destacou também foi o maestro Jorge Antunes, certo? Que ele ficou bastante conhecido pela música, A Sinfonia das Direitas. Foi executada por 30 mil pessoas
no grande comício das direitas em Brasília, no dia 1º de 1984, por 177 motoristas que formavam a orquestra. Além dos automóveis tocando buzina, o maestro usou um coral, efeito eletrônico e percussão feita em com panelas. Então, são o quê? São, no caso aí, instrumentos que a pessoa poderia não dar nada, poderia não sair ali uma música ordenada. Mas, como estamos falando sobre a música experimental, eles fizeram esse experimento, esse teste. E deu certo, né? E ficou assim conhecido, no caso dessa sinfonia, né? A Sinfonia das Direitas, ficou bastante conhecido no Brasil todo. Outro músico que se destacou também foi o Hermeto Pascoal. Ele é compositor e multi-instrumentalista. Ele nasceu no município de Ararapiraca, no estado de Alagoas, em 1936. Ele, diferente dos outros também aqui, esse compositor, ele via música em tudo, praticamente, né? Em tudo ele via música. Tudo mesmo, tudo. Vejamos bem aí, ó. Ele chegava ali, botava o ouvido no chão para tentar escutar os passos das formigas. Aqui na oficina do avô dele, né, ele pegava e fazia ali um ritmo, né, um timbre, usando ali as barras de ferro. Com caule de abóbora ele fazia também, vamos dizer, tipo uma flauta. E aí nós vemos nessa imagem ao lado, né, ele tocando aí um berrante, né, feito de, supondo que no caso é feito de chifre de boi. Normalmente são esses os instrumentos. Aliás, a obra-prima usada para fazer esses berrantes. Então, Hermeto, ele também foi tido como autodidata. O que é uma pessoa autodidata, né? Autodidata é aquela pessoa que não precisa que alguém ensine para ele. Ele vendo, analisando, ele aprende por si só. Por isso é tido como pessoa autodidata, ele aprende sozinho. Então, se destacou bastante. Ele foi acrescentando ainda, além disso, ele usou chaleira, bacia, certo? Ele fez sons com enxada, foice, garrafa, machado, brinquedo de plástico. Como não coloquei a imagem, mas vocês podem acompanhar aí na página 38 do nosso material didático, né? Que tem realmente ele com um porquinho de borracha, certo? Em uma de suas apresentações. E logo abaixo tem o que? Tem vários outros instrumentos que ele usou, né? Tem 2 porquinhos de borracha. Tem até aquela galinha amarelazinha que a gente compra na loja de brinquedo para criança, ele também usava. Então, ele se destacou bastante porque ele foi bastante inovador, né? Então ele fez muita coisa. Então essa aqui é a nossa atividade, certo? Olha, a nossa atividade de hoje é escolha um dos 3 músicos ou compositores, né, estudados e depois pesquise a sua biografia. E escreva somente o que você achar mais relevante, ou seja, faça aí um resumo sobre a biografia desses compositores. Bons estudos, qualquer dúvida nós estamos aqui. Lembrando que dos 3 que nós estudamos, é para fazer apenas de um, certo? Cada aluno escolha um. Certo? Cada aluno escolha só um personagem
e pode falar e mandar aí a foto no privado. E bons estudos.